Bom, mas olha, vamos falar aqui um pouco a respeito da tramitação da reforma administrativa no governo do estado do Piauí. A partir da semana que vem, algumas mensagens devem ser aprovadas já pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a expectativa do governo, para que possa ser feita aí serem feitas as mudanças no secretariado, no primeiro escalão, inclusive. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar conosco a respeito deste e também de outros assuntos. Deputado Fábio Novo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, como é que o senhor tem acompanhado a tramitação dessa reforma administrativa e a possibilidade de que as primeiras mensagens já sejam aprovadas na CCJ na semana que vem? Bom, para o momento é uma reforma e ajustes, que eu costumo falar assim, que são necessários. Nós temos que adequar o Estado a uma nova realidade, uma realidade de crise econômica. Se você pegar os relatórios últimos que saíram, nós continuamos aumentando o desemprego no Brasil, que é o último dado que saiu do IBGE. A economia, ela não dá sinais de melhorias, pelo contrário. Então, o Estado, ele ainda é dependente do Fundo de Participação do Estado, de repasses federais. E nós temos ainda toda uma situação de um governo federal que não se mostra favorável a ser republicano com os estados brasileiros, especialmente com o Nordeste. O senhor acredita que vai haver dificuldade de relação com o governo federal? Eu acho que sim, eu acho que isso tem apontado. Na verdade, nós não sabemos com quem é que vai ter relação o governo federal, porque todo dia tem uma crise, né? Todo dia é uma história de que é um governo que ele não procura juntar, ele não procura fazer a comunhão, apenas espalha. Não foi isso que pareceu quando o governo federal apoiou o estado do Ceará na crise de segurança pública que houve lá. O apoio foi até rápido, independente do partido, né, deputado? Aí nós não estamos falando, nós temos que ter toda uma questão que está muito clara, que é um momento de segurança crítica no estado do Ceará. Se ali também não entrasse a Força Nacional é bom que se diga, não é do governo federal, a Força Nacional é dos estados. A Força Nacional tem militares do Piauí, mas tem de todos os estados. É uma lei específica. Então, minimamente, se aguardava que aquilo acontecesse. Mas eu estou falando em sinalização para os estados. Você não vislumbra a perspectiva de integração de ações que interessam para o Piauí com relação a investimentos, por exemplo? Exatamente. Você não tem, nesse momento, nenhum tipo de sinalização. O que nós temos, nesse momento, no quadro brasileiro, econômico, que é muito difícil, são nove estados brasileiros que já decretaram calamidade financeira. 9 E o Piauí está ali no limite do limite, Nós né, estamos deputado? no limite, ainda estamos conseguindo pagar folha, ainda estamos conseguindo fazer algum tipo de investimento, mas num limite muito forte. Essa reforma, ela vai ser suficiente para atingir a meta dos 300 milhões ou o governo precisa fazer mais? Bom, eu acho que os técnicos que elaboraram esse pacote que chegou na Assembleia, fizeram todos os ajustes que são necessários para esse momento. Cabe a nós, enquanto deputados, nesse momento, analisar as matérias. Particularmente, eu acredito que nós temos que votar. Eu hoje conversei com o deputado Wilson Brandão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele espera na terça-feira já levar algumas das mensagens para serem apreciadas. Os primeiros relatórios? Na CCJ você não discute o mérito. A CCJ apenas discute a constitucionalidade da matéria. O mérito de todas essas mensagens vão ser discutidas em outra comissão, que é a Comissão de Administração Pública, que tem o deputado Severo como presidente. Então, lá é que vai se discutir o mérito. Então, não acredito que na CCJ vá haver dificuldade, até porque as matérias já foram todas distribuídas antes do Carnaval. Os relatores ficaram no compromisso que na primeira reunião, após o Carnaval, pudessem levar de volta. A primeira reunião é na terça-feira, que é o dia que a CCJ se reúne. Então, eu acredito que na terça a gente já deve ter uma luz. O mérito mesmo e as discussões
vão acontecer na comissão de administração. Deputado, ontem a deputada Tereza Brito, aqui onde o senhor está, fez duras críticas às ações do governo com relação à saúde, informando inclusive que há distorções na estrutura administrativa envolvendo a Secretaria de Saúde e a Fundação Hospitalar do Estado. Incompatibilidade, por exemplo, na alocação de recursos, o que tem provocado uma situação grave do atendimento nas unidades sob a responsabilidade do Estado. Como é que o senhor analisa a situação dessa área de atuação específica do Estado? Então, Elivaldo, nesse momento que nós temos pouco dinheiro, e nós não temos pouco dinheiro porque a gente gostaria de ter pouco, não. É preciso compreender a questão do Estado. A questão do Estado não é só desse governo. É preciso compreender que hoje os grandes gargalos que o Estado tem, chama-se folha de pessoal e inativos. Pra você ter uma ideia, nós já estamos chegando a um ponto de que já o Piauí terá mais inativos do que ativos. Quanto custa essa folha de inativos? Por ano tem que se colocar aí R$1 bilhão. Estamos falando de R$1 bilhão que você tem que pagar e não pode deixar de pagar. Porque são servidores que trabalharam o tempo que manda a lei, se aposentaram e têm o direito de receber. Então, hoje o grande problema chama-se isso. Nós estamos chegando a 42 mil inativos contra 39 mil ativos. Esse é o número hoje. 42 mil inativos a 39 mil ativos. Então já tem mais inativos. Exatamente. Esse é o dado. E se você for pegar o que tem para aposentar nesse momento, dá mais ou menos 10 mil. E o Estado também não pode negar aposentadorias. Não pode. Uma vez completando o tempo, é obrigado a conceder. Exatamente, é obrigado a conceder. Então, isso é um problema que precisa ser discutido. Então, hoje nós temos essa questão. Então, quanto aumentou a folha de pagamento, só para você ter uma ideia, quanto aumentou a folha de pagamento nos últimos 9 anos? A folha de pagamento aumentou, porque você tem que dar os reajustes para os servidores, porque tem os inativos também. Mas nós vamos falando da casa de 1 bilhão e 200 milhões. Que a folha aumentou por ano. Você acha que essa é uma questão que une hoje progressistas de esquerda, liberais, conservadores? Todo mundo tem essa mesma preocupação e a solução deve ser a mesma? Ou resta críticas à reforma da Previdência que está sendo proposta no governo federal? A reforma da Previdência ela tem que ser feita, mas ela não pode ser uma reforma que prejudique os mais pobres. Então, quem ganha mais tem que pagar mais. A essência da reforma tem que ser essa. Agora, quem ganha menos, como é que você vai tratar o trabalhador rural, nordestino, que tem uma expectativa de vida que não passa de 65 anos de idade? Você vai colocar no mesmo patamar de quem mora no sul do país? Então, o senhor é contra a reforma que está sendo proposta? Dessa forma que prejudica os mais pobres, eu sou contra. Mas nós não podemos ser apenas contra. Eu acho que o partido tem que apresentar uma alternativa de como é que a gente pode melhorar esse texto. Então, vamos melhorar aqui esse texto. Porque existe uma questão que é social. O governo e o Estado, ele tem que bancar, sim, na minha avaliação, os mais pobres. É um dever nosso. Aí entra sentimento de solidariedade, de humanidade, de uma sociedade que nós desejamos construir. Mas o cenário que seja não é mais adverso hoje, deputado. O senhor mesmo descreveu uma situação fiscal completamente desequilibrada e o Estado não teria condições de assumir. Mas aonde está o problema da Previdência? Quem dá prejuízo para a Previdência não são os pobres, não. Então, o que é que o Congresso acabou de dizer, o seu repórter que estava em Brasília? Que eles estão aguardando que chegue também a proposta. Faça um exame, um estudo de quanto é que custa a Previdência dos militares. Não sou contra militar, não, mas precisa também pensar. Os militares precisam dar a sua contribuição, ou não, para a reforma da Previdência. Por que tem que dar a contribuição apenas os trabalhadores rurais, os mais pobres? Quem recebe um benefício de prestação continuada, que precisa daquele benefício? Não é isso aí que vai resolver o problema da Previdência. Tem que se colocar uma lava-jato, o governo Bolsonaro tem que botar uma lava-jato para quem está devendo a Previdência. Quem deve a Previdência? Os mais ricos. Os mais ricos não pagam a Previdência. Quanto eles estão devendo para a Previdência? Tem algum programa que vai recuperar esses créditos para a Previdência? Então, isso tem que ser pensado. Deputado, a reforma administrativa que tramita na Assembleia também trará repercussão na composição do governo, na ocupação dos espaços por parte da base aliada.
Qual a sua expectativa e a expectativa do PT? Já que o senhor, inclusive, foi integrante da gestão passada do primeiro escalão do governo do Estado. Olha, o que eu vou dizer agora, Elivaldo, eu acho que, independente de compor governo, eu acho que a nossa preocupação primeira, nesse momento, é fazer o ajuste que o Estado necessita. Nós temos que ter o compromisso, independente de cargos, de fazer o ajuste que o Estado necessita para o Estado não colapsar, para que o Piauí não seja o 10º Estado, porque outros estados podem colapsar. Então, nós não queremos que isso aconteça no Piauí. Então, nós estamos falando de uma reforma que é necessário cortar na carne, é necessário que não se chame deputado agora, não é porque não tenha deputado que não tenha perfil. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho perfil para o Executivo, fui secretário, modéstia à parte, acho que fiz uma gestão razoável na pasta que me foi confiada. Mas é para economizar, a gente tem que dar o exemplo, mesmo que ele seja pequeno. Então, a gente tem que cortar cargos, nós estamos falando de cortar 2.300 cargos, nós estamos falando de extinguir 19 órgãos. Então, a reforma precisa acontecer, para que a gente possa justamente ter a economia desses recursos para que o Estado possa atravessar esse momento difícil. Você acha que a base está consciente disso? O Fábio Novo está consciente. Então, tanto é que eu disse para o governador, fica à vontade. E eu acredito que sim, os deputados estão conscientes que nesse momento tem que dar uma contribuição. Tanto é que quando houve uma reunião no Palácio de Karnak, estavam presentes 24 deputados da base. Tinha faltado um. E todos disseram assim, governador, nós também queremos dar a contribuição. Nós aqui, se o senhor achar, inclusive para esse momento, que não deve chamar nenhum deputado, e tanto é que o governador não chamou. E tem feito indicações de que não vai chamar agora, nesse primeiro momento. Muita gente tem falado que o governador Wellington Dias é outro neste mandato. Muito mais austero, muito mais controlado, muito mais conservador nas contas. Diz que esse governo é um governo que vai entrar para a história. E percebe, aí já é uma opinião pessoal, que ele vai abrir mão até dessa questão de ser popular para manter as coisas sempre em ordem. Eu queria aproveitar todo esse cenário de dificuldade financeira, de cenário nacional e perguntar para o senhor, dentro disso tudo, qual é o futuro do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí, em Teresina e no Brasil? É preciso pensar uma estratégia de ressurgimento? A presidente Gleisi Hoffmann falou que o Nordeste é o reduto do Partido dos Trabalhadores hoje. Como fazer com que esse reduto se multiplique e o partido volte a ser grande e volte a ocupar os espaços que ocupou? Às vezes, Joelson, perder é ganhar. Muita gente já se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Eu desejo que o Bolsonaro faça um bom governo, mas infelizmente, nesses 60 dias de governo, é desastroso. O que tem acontecido no país, ainda não tinha visto uma situação como essa. Então, o discurso foi um, a prática tem sido outra, né? Eu acho que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, no campo nacional, precisamos fazer essa reflexão. Eu acho que, inclusive, temos que ser mais austeros, sim. Eu acho que o PT fez muitas concessões, não havia necessidade de se fazer tantas concessões, porque as pessoas depositavam e esperavam do PT algo que nós não fizéssemos na política tradicional, e algumas coisas nós terminamos cedendo. E isso foi ruim. Então, que isso sirva de lição para todos nós. Eu acho que o momento agora é o de fazer mais com menos, porque pegar as obras, focar no que está precisando ser concluído e concluir para que aquilo efetivamente possa servir à população, preparar o governo para depender minimamente do governo federal, porque eu não vejo boa vontade do governo federal em ser republicano, nem que ele seja gentil, mas em ser republicano. Eu não vejo ainda nem a possibilidade disso acontecer. Então, eu acho que o governador está consciente disso, por isso que ele pretende trabalhar com o que tem. Então, nós temos que cortar a carne, reduzir despesas, para tentar fazer com que a máquina e o Estado funcionem minimamente. E quanto ao PT? Tem que ter candidatura em 20, aqui em Teresina, tem que buscar reforçar-se de novo, assumir de novo protagonismo, sob outros modelos de aliança? Veja só, eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma coisa que me encanta muito, foi por isso que eu fui para lá, e estou lá até hoje, é que nós temos a filosofia de trabalhar para aquelas pessoas que mais precisam, para os mais pobres. Veja o resultado ontem que saiu da Mangueira. Eu acho que
traduz tudo isso? Lá em vez de ordem e progresso, na bandeira tem escrito lá, pobres, índios e negros, né? Não é que você não tenha que fazer um governo que tenha que também abraçar os mais abastados, os mais ricos, todos precisam ser vistos. Mas eu acho que a filosofia do Partido dos Trabalhadores de sempre olhar para aqueles estratos da sociedade que mais precisam ser olhados, isso é bacana, isso é fantástico. Você vai na Europa, você tem um sentimento de que a desigualdade é menor. No Brasil ainda é muito grande essa desigualdade. E não foram apenas nos governos Dilma e Lula que você corrige uma desigualdade que vem de 500 anos. Isso demora tempo, a gente precisa dar continuidade a programas como o Minha Casa Minha Vida, ao programa de renda mínima básica que as pessoas precisam. O Bolsa Família hoje é copiado em muitos lugares. A Itália está fazendo Bolsa Família agora. E outras situações que precisam acontecer. Universidade precisa chegar para mais pessoas, enfim, médicos precisam chegar para quem precisa no interior. O programa foi fantástico. Tem muita coisa boa que o PT fez. Teve erros também que cometeu, mas o saldo, na minha avaliação, é mais positivo do que negativo. Eu queria agradecê-lo, deputado Fábio Novo. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Eu que agradeço e vamos, agora que passou o Carnaval, trabalhar para a próxima semana para aprovar essa reforma, que ela é importante para o Estado do Piauí. Obrigado, deputado Fábio Novo.